galera da Arempan, tudo bem com vocês? Professor Jonathan aqui na área para mais uma aula, beleza? Pega aí caderno, caneta, papel, tudo que você precisar pra gente ter aquela aula massa. Vamos lá? Simbora! Bom, galera, começando nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar hoje sobre razões trigonométricas em triângulos quaisquer, tá? Mais especificamente a lei dos senos, tá? Então, nosso assunto de hoje é exatamente esse. Razões trigonométricas em triângulos quaisquer, mais especificamente a lei dos senos, certo? Bom, o que é a lei dos senos? A lei dos senos é um teorema, tá? E esse teorema diz o quê? Diz que as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo, tá? Ó, em outras palavras, quer dizer que se eu pegar um triângulo qualquer, eu vou ter uma proporção formada entre o lado do triângulo e o seno do ângulo oposto a esse lado, tá? Então, por exemplo, o lado A ele vai estar para o seno do ângulo oposto a ele, que é quem? É o ângulo Azinho aqui que está em vermelho. O lado B vai estar para o seno do ângulo oposto a ele. Quem é o ângulo oposto a ele? É o Bzinho ali, ó, que está em verde, tá? E o lado C vai estar para o seno do ângulo oposto a ele, que é o ângulo C, que está em amarelo aí, certo? Se eu construísse uma circunferência que passasse por esses três vértices, A, B e C, tá? Os vértices do triângulo. Aqui, ó. Uma circunferência que passasse por aqui, pelo vértice A, pelo vértice B. Deixa eu... passasse por aqui pelo vértice A, pelo vértice B, pelo vértice C. O raio da circunferência, o dobro desse raio, no caso o diâmetro, seria exatamente igual à constante resultante da divisão do lado pelo seno do ângulo oposto a ele, tá? Então, 2 vezes o raio é igual à divisão do lado pelo seno do ângulo oposto a ele, seja lá qual for o lado. Pode ser o lado A sobre o seno de A, o lado B sobre o seno de B, o lado C sobre o seno de C, porque isso aqui é uma igualdade, né? Os três correspondem ao mesmo valor. As três razões correspondem ao mesmo valor, que é exatamente a definição de proporção, certo? Então, para usar a lei dos senos, só preciso saber disso aí. Que eu preciso ter, não precisa ser um triângulo retângulo, pode ser qualquer tipo de triângulo, tá? E a lei dos senos diz que existe uma relação de proporção entre o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado para cada um dos lados do triângulo, certo? A lei dos senos vai ser mais utilizada em questões do tipo quando eu tenho dois ângulos, tá? Quando aparecem dois ângulos, geralmente, não é regra, mas geralmente nós vamos utilizar a lei dos senos, certo? Então, a partir de agora a gente vai ver 3 exemplos de aplicações da lei dos senos, ok? Vamos lá? Então, o primeiro exemplo está aí, ó. No triângulo ABC abaixo, determine as medidas dos lados AB e do raio da circunferência circunscrita. Veja, neste caso aí, o que acontece? Eu quero saber quanto é que mede o lado AB, que é esse lado aqui, ó. Lado AB, certo? E o raio da circunferência circunscrita. Pela lei dos senos, eu tenho que saber a medida dos lados e dos ângulos opostos a ele. Lado AB, tá? Pela lei dos senos, eu preciso saber quanto é que mede o ângulo oposto a ele, que no caso seria o ângulo C aqui, ó. Quanto é que mede esse ângulo C, tá? Então, ó, o que acontece?
Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, se eu já sei que dois ângulos desse triângulo, são 105 e 45, basta saber o ângulo C vai ser o que falta para 180. Então, o ângulo C vai ser igual a 180 tirando o quê? Tirando esse 105 e tirando esse 45. Ok? Então vai ser o ângulo C vai ser igual a 180 graus menos 105 mais 45 vai dar 150. Então é menos 150. 180 menos 150, eu vou saber que o ângulo C ele mede 30 graus, tá? Então já sei quanto é que mede C. C mede 30 graus, certo? O que acontece? Sabendo C agora, eu tenho um lado que eu quero descobrir, que é esse lado AB, né? Eu tenho um lado que eu já sei quanto é que mede aqui, que mede raiz de 128. Esse lado aqui mede raiz de 128, esse lado BC. E eu já tenho os ângulos que eu precisava, né? Os três ângulos do triângulo. Então o que é que eu concluo aqui, ó? Que esse lado AB, ele vai estar, o lado AB vai estar para o seno de quem? De 30 graus. Assim como o outro lado que eu tenho a informação aqui, o valor dele é esse 128, que é o lado BC. Então, é raiz de 128. Então, assim como raiz de 128 vai estar para o seno do ângulo oposto a ele, que no caso aqui, oposto a 128, ó, é 45. Então, é o seno de 45 graus. Certo? Então, eu vou ter AB está para o seno de 30 graus, assim como raiz de 128 vai estar para o seno de 45 graus, certo? Quanto é que é o seno de 30 graus? Se a gente lembrar aquela tabelinha, a gente sabe que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, AB vai estar para 1 sobre 2, assim como raiz de 128 vai estar para o seno de 45. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Como aqui na parte de baixo das frações eu tenho duas frações com o mesmo denominador, eu posso cancelar esses denominadores. Então vai ficar aqui AB vai estar para AB sobre 1 vai ser igual a raiz de 128 dividido pela raiz de 2, tá? Isso aqui eu posso dizer AB dividido para 1 dá o próprio AB. Como eu tenho duas raízes com o mesmo radical, né? São raízes quadradas. Então eu posso colocar esses dois valores na mesma raiz. Então raiz de 128 dividido por 2, tá? Então AB, eu vou ter que AB
E vai ser igual a raiz de 128 dividido por 2. Então AB 128 dividido por 2 vai dar 64. Vai ser raiz de 64. E a raiz de 64 é 8. Então achei que AB é igual a raiz quadrada de 64, que é 8 centímetros. Então já achamos quanto equivale a B, 8 centímetros. Mas a questão é que a gente descobre também qual é o raio dessa circunferência. Então, o que a gente viu pelo teorema o teorema da lei de senos, diz que qualquer razão que eu pegar vai ser igual a 2 vezes o raio. Então, se eu pegar o lado AB sobre o seno de 30, que é o ângulo oposto a ele, isso vai ser igual a 2 vezes o raio, tá? Então a gente achou que o lado AB ele mede 8. O seno de 30, 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes o raio, tá? Fazendo meu pelos extremos, isso aqui, 1 sobre 2 aqui que está dividindo, passa para lá multiplicando. Então vou ter 8 igual a 1 sobre 2 vezes 2 vezes o raio. Aí eu posso cortar aqui, ó. E eu vou ter que o raio também é igual a 8 centímetros, tá? Então, nessa questão aqui, o raio é 8 e o comprimento do lado AB também é 8. Beleza? Como sempre, tá, gente? Qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp ou no próprio YouTube, onde vocês quiserem. Fiquem à vontade. Vamos para a próxima questão? A próxima questão fala assim, ó. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala de 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor se aproxima da distância entre as ilhas A e B é... Aí tem aqui as alternativas, né? Ele quer saber qual é a distância entre as ilhas A e B para que a gente possa fazer a conversão na escala. A escala aí é 1 para 10.000, quer dizer o quê? Que cada 1 centímetro no desenho equivale a 10 centímetros reais. Certo? Vamos lá para a nossa resolução. Da mesma forma que aconteceu da primeira questão, vai acontecer aqui também. A gente quer saber o lado AB, né? O lado AB. E nós não temos o ângulo oposto a ele, que é o ângulo C. Nós não sabemos quanto é que mede esse ângulo aqui, certo? Então, da mesma forma que a gente encontrou na outra, que a gente vai encontrar essa daqui também. É só ver. Se eu sei que a soma dos três ângulos é 180, então eu pego a soma desses dois aqui, 30 e 105, e vejo quanto é que falta para 180. Então, eu vou pegar 180 e vou tirar 105 mais 30 graus.
E daqui eu concluo que o ângulo C, que é o que eu estou procurando aqui, ó. O ângulo C, ele vai ser igual a 180 menos 135. Então daqui eu sei que o ângulo C vai ser igual a 45 graus, tá? A gente acha que o ângulo C é igual a 45 graus, ok? Achado o ângulo C, a gente pode agora achar quanto é que mede o lado AB, né? Usando a lei dos senos, já que eu tenho dois ângulos aí. Então, o lado AB, ele vai medir o quê? Eu vou ter pela lei dos senos AB vai estar para o seno do ângulo oposto a ele, que no caso é 45. Assim como o lado, qual é o lado que eu tenho aqui, ó? O 12. Então, assim como o 12 vai estar para o seno de 30 graus. Nessa questão aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou usar os valores da tabela que a gente aprendeu na aula passada, não. A gente vai usar os valores da tabela que tem no livro de vocês, da página 276, tá? O livro do segundo ano. Lá na sala do Google Classroom, eu deixei para vocês os 3 livros, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, nesta aula a gente vai trabalhar com o livro do segundo ano. Esqueçam as séries, porque nossa matriz curricular ela vai utilizar conteúdo das 3 séries ao mesmo tempo, tá? Então, esse conteúdo está no livro do segundo ano. Então, vocês vão pegar o livro do segundo ano, na página 276, vai ter lá a tabelinha do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 1 a 89, tá? Então, ó, pela tabelinha lá, eu vou ter que o seno de 45 é 0,70711. Então vou ter que AB vai estar para 0,70711, assim como 12 vai estar para o seno de 30, que é 0,5, tá? Fazendo o meu pelos extremos, eu vou ter 0,5 B igual 12 vezes 0,711 vai dar 8,48. E daqui eu tenho que B, ó, passar 0,5 aqui para dividir, eu vou ter B igual a 8 vírgula
dividido para 0,5, tá? E essa divisão aí, eu vou ter que B é igual a aproximadamente 16,97. Então achamos o valor de B, de AB no caso. Falando B, mas é AB. É AB aí, gente. AB, AB. Bom, achamos o valor de AB. Vamos agora ver. Sendo que esse valor que a gente achou foi em centímetro, né? E a resposta é em quilômetro. Então eu preciso transformar isso aí para quilômetro, certo? A primeira informação que eu tenho aqui é a escala. Ele me diz que a escala é 1 para 100, né? 1 para 10.000. Então deixa eu abrir aqui uma página pra gente. Que eu sei que cada 1 centímetro no desenho correspondem a 10.000 centímetros reais, tá? O que a gente achou que no desenho o lado AB mede 16, aproximadamente, né? 16,97 centímetros. Isso aqui corresponde a quantos centímetros reais? Fazendo o meu pelos extremos aqui, ó, eu vou ter que x vai ser igual, ó, quando a gente multiplica por 10.000, 1.000, sei lá, é só andar com as casas para a direita, com a vírgula, a quantidade de casas para a direita de acordo com o total de zeros, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros, então eu vou dar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas para a direita, tá? Então vai ficar 16. A vírgula estava aqui, ó. Ela anda 1, 2, 3, 4 casas, tá? E os espaços que ficam em branco a gente completa com zero. Então essa distância que é a B em real corresponde a 169.700 centímetros. Mas ainda não é a resposta que eu quero, né? Eu quero saber quantos quilômetros, tá? O que a gente sabe aqui, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. É isso? 1.000 metros. E que cada 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então 1 quilômetro vai ter 1.000 vezes 100 centímetros. Então vai ser 100.000 centímetros. Tá? Então eu sei que 1 quilômetro corresponde a 100.000 centímetros. Então se eu quero transformar esse valor aqui, 179.000 por 700 em quilômetros, basta pegar ele e dividir por 100.000. Certo? Então, se para multiplicar eu andei para a direita, para dividir eu andar para a esquerda. Então a vírgula está aqui, ó, no finalzinho. Aqui vai estar a vírgula. Eu vou voltar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então x na realidade corresponde a 1,697, né, aproximadamente, que isso é aproximadamente 1,7
quilômetros. Beleza? Mesma coisa, qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Vamos para nossa terceira questão. Bom, a terceira questão fala assim, ó. No triângulo a seguir, determina a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Use raiz de 6 igual a 2,45. Tá? Então, nesse triângulo aí, a gente vai precisar usar raiz de 6 igual a 2,45. Ok? Vamos lá? Então, ó. O que a gente precisa saber aqui? Neste caso aqui eu quero saber o lado AC. Não vou precisar achar o terceiro ângulo aqui não, porque eu já tenho os dois ângulos, os dois lados e os dois ângulos opostos a esses dois lados. Então, ó, o X aqui é oposto a 45 e o 10 é oposto a 60. Então, para mim tá tranquilo isso aqui, certo? Então, eu vou ter, ó, pela lei dos senos, que X está para o seno de 45, assim como 10 está para o seno de 60, tá? Usando aquela tabela que a gente viu na aula anterior de razões trigonométricas, o que é que a gente conclui? Que x vai estar. Qual é o seno de 45? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Assim como 10 está para o seno de 60, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, se eu cortar aqui, corto aqui, certo? Fazendo o meio pelos extremos, eu vou ter que x raiz de 3 é igual a 10 vezes raiz de 2. Certo? Então tem isso aqui, ó. X raiz de 3 é igual a 10 raiz de 2. Passando raiz de 2 dividindo, eu vou ter que x ser igual a 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Sendo que nós não podemos deixar a raiz no radical, a raiz no denominador, tá? Então, neste caso, eu preciso racionalizar esse denominador aí. O processo é, eu pego, neste caso aqui, dessa fração aqui, existem vários, né? Quem lembra lá do nono ano, sabe, viu que tem vários casos de racionalização. Mas para esse caso aqui, basta eu pegar, multiplicar o numerador, que é essa parte de cima da fração, pelo denominador e também multiplicar o denominador por ele mesmo, tá? É multiplicar em cima e embaixo ambos pelo valor do denominador. Tá aqui, ó, vezes raiz de 3. Aí 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, como eles têm o mesmo índice aqui, ó, são duas raízes quadradas, eu posso escrever no mesmo radical, tá? E multiplicar os radicandos. 2 vezes 3, 6. Tá? Eu esqueci do 10 aqui. Vai ficar 10 raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 vezes 3, que é raiz de 9. E a raiz de 9 é
3. Então vai ficar 10 raiz de 6 sobre 3, tá? Como a raiz de 6 a gente falou que é 2,45, então eu vou ter que x vai ser igual a 10 vezes 2,45 dividido por 3. Resolvendo isso aí, eu vou ter aproximadamente igual a 8,2, que é a letra A, tá? Gente, eu trouxe esses 3 exemplos aí para que vocês possam conhecer o máximo que eu pude mostrar nesse pouquinho de tempo, né? Das três formas de resolver essa questão, né? Questões com lei de senos, certo? Existe também uma outra dica que eu quero dar a vocês. É que às vezes a questão pode trazer um ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, eu posso ter o ângulo de 120 graus. E vou precisar descobrir o seno desse ângulo de 120 graus. Então é muito fácil descobrir o seno desse ângulo de 120 graus. Por quê? Porque o seno de 120 graus vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao seno do que falta a ele para chegar em 180. 120, falta quanto para 180? Falta 60, né? Então, seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60 graus, tá? São iguais. Isso para qualquer ângulo que vai de 90 até 180. Sempre quando você quiser descobrir o valor do seno desse ângulo, basta ver quanto é que falta para chegar em 180. Aí você pega esse valor que falta e procura naquela tabela que tem na página 276, por exemplo, do livro do segundo ano. Procura nessa página aí qual é o seno desse ângulo. Tipo, aqui eu sei que eu quero saber o seno de 120. Então, eu vou lá na página e eu procurar quanto é que é o seno de 60. Porque 60 é o que falta para chegar em 180. Para 120 chegar em 180, tá? E esse vai ser o seno de 120, tá? Que no caso aqui vai ser também raiz de 3 sobre 2, né? Que na tabela lá vai estar em número decimal. Beleza? Vejam com calma cada exemplo desse aí, certo? Com calma. Dê uma analisadinha com calma em cada exemplo desse. Se precisar, assistam de novo o vídeo para depois resolver a atividade. Vou passar a atividade lá na sala do Google. E qualquer dúvida, novamente, é só me procurar. Estou aqui à disposição para ajudar vocês. Beleza, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula.